Outro dia eu recebi essa pergunta aqui na minha caixinha, eu achei diferente, porque foi a primeira vez que eu recebi essa pergunta desse jeito. Já falei algumas vezes sobre RH para agências, né, em negócios, mas a pergunta foi muito clara, né? Qual o papel do RH em uma agência digital? Primeiro começar contando um pouquinho de história para você. Aqui na Mestre a gente foi ter uma profissional de RH por volta de 30 colaboradores, hoje a gente está por volta de 60, né? Um pouquinho menos do que 60, se não me falha a memória. Essa vaga ela saiu de um curso de gestão que a gente fez, na época até foi antes do curso de gestão, a gente fez um curso de coaching, de liderança, eu e a Ju, minha esposa, e lá a gente teve a felicidade de encontrar muitas pessoas de RH. E lá a gente, em alguns momentos, tinha que compartilhar as dores e a gente falava das dores que a gente estava tendo na agência e a maior parte das dores a pessoa falava assim, cara, isso aí um RH resolve. Coisas que davam, vamos dizer assim, azia, má digestão pra gente, gastrite em alguns momentos. A pessoa fala, nossa, uma pessoa de RH resolve isso rapidamente. E eu saí, junto com a Ju, lá desse treinamento, pensando, cara, então vamos contratar um RH, é hora de investir, ao invés da gente ficar investindo em equipe operacional, vamos investir na visão mais administrativa. Abrimos a vaga, contratamos uma pessoa e de fato, foi realmente algo transformador. Então, no geral, né, o que um RH faz? O RH é responsável pela gestão de pessoas e departamento pessoal, né? Vamos colocar assim, aspectos burocráticos. Então, vou botar assim, burocracia. E aí eu vou dizer para você que uma das partes que mais tirava energia nossa era na parte de DP, que era a parte simplesmente de controle de relógio de ponto, conversar com a contabilidade, enviar o ponto para a contabilidade, fazer assinatura de carteira, principalmente fazer desligamento, né? Porque o desligamento é uma assim, não sei se pra você, se você já fez algum desligamento como empreendedor, é uma coisa chata, tipo, não é uma coisa legal. Você tá sentando com uma pessoa que tá deixando a empresa, às vezes por uma razão tranquila, na maioria das vezes, às vezes não é tão tranquila assim, às vezes não é com você, às vezes é com você, e você tem que sentar com a pessoa de uma forma super profissional, mostrar para elas todos os detalhes, todas as verbas rescisórias ali, toda a conta, para mostrar que tá tudo certinho, tudo pago, tudo quitado. Tem que sentar, assinar a carteira, receber, às vezes a pessoa não vem, às vezes você fica frustrado que a pessoa não veio, às vezes a pessoa vem, é ríspida com você. Então isso tira muito da sua energia, isso tirava muito da nossa energia também. Por exemplo, controle do relógio de ponto. Cara, é uma chatice, pra mim é uma chatice, pra outras pessoas, cara, isso aí eles fazem assim, com a mão amarrada nas costas, porque é uma coisa normal pra eles, né? Uma coisa que eles já aprenderam a fazer e entendem que é uma coisa super positiva, super tranquila de se montar. Então a gente contratou mais pela visão do DP, e começou a ganhar ao longo do tempo mais pela gestão de pessoas. Onde que a gente separa a visão de gestão de pessoas, né? Então, coisas como participação de feedback, montar a trilha salarial, montar um plano de desenvolvimento individual, montar um sistema de metas, ou ainda conversa com os colaboradores sobre algum problema pessoal que essa pessoa teve. Às vezes está tendo um problema com a liderança, às vezes está tendo um problema com um coleguinha, né? Tem sempre alguma coisa ali que envolve o time, envolve o comportamento daquele ser com outros seres dentro da agência, daquele ser com seus clientes, daquele ser com outras pessoas externas à agência. Então, a vida pessoal também afeta a agência e a agência também afeta a vida pessoal, né? Isso é uma relação, é uma simbiose, né? Cada hora um afeta o outro e o RH tem que estar ali pronto para ajudar. E muitas das vezes você como gestor, né? Como um líder ali da empresa, se você assumir tudo, né? Sem o apoio de um RH, muitas das vezes as pessoas podem pensar, e aí que está o detalhe, não é que você não quer agir, as pessoas vão falar, esse problema que eu tenho, talvez eu não deveria levar para o dono ou a dona da agência, né? Ah não, é um problema muito pequeno para poder falar com ela, não, às vezes o problema é grande, às vezes o problema daquela pessoa é o Everest dela, que para você é uma montanhazinha, né? Mas está tudo bem, você tem que ter esse tempo, e com o profissional de RH, você tem uma pessoa para lidar com o Everest de cada uma das pessoas dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua rotina de trabalho. Então, essa visão aqui, até pode guardar desse jeito, né? A gestão de pessoas é cuidar do Everest de cada uma das pessoas, que é o seu problema, é a sua escalada, é a sua jornada que você está fazendo. É uma jornada difícil, não é uma jornada fácil, tem momentos de respirar, tem momentos de subir, tem momentos que você tem que descer para subir mais alto. Mas não sei se você sabe, mas as pessoas não sobem de uma vez para o cume. Em vários momentos que elas estão se ambientando com a altitude, elas sobem um pouco, tá? Ficam lá em cima, experimentam um pouco da altitude e descem.
para a altitude que elas já estão acostumadas. Então elas fazem esse exercício 3 vezes para depois sim dar um tiro para ir para o próximo nível. Tá? Então esse profissional de RH tem que saber esses momentos e tem que acompanhar esses momentos. Né? E a visão do DP é um trabalho mais próximo. Vamos colocar aqui do lado contábil e aqui eu vou botar só para você lembrar do Everest de cada um. Porque quanto mais você cresce, mais pessoas existem, mais conflitos aparecem e esse profissional tem que estar junto, além do famoso ponto de contratação. Né? Você tem aqui uma jornada intermediária entre DP e gestão de pessoas, que a contratação tem que ser algo de responsabilidade do RH. Isso toma bastante tempo. A seleção dos currículos, o filtro dos currículos, envio de testes, seleção dos testes, agendar com aquela pessoa, me tirou muito tempo ao longo da minha jornada. Imagina, com 30 pessoas na agência, eu preciso contratar um novo profissional, uma nova profissional de uma determinada área, e eu tenho que olhar 200 currículos, como foi a última vaga de mídia que a gente teve, quase 230 currículos. Imagina você parar para ver 230 currículos um por um, né? Um por um, você seleciona, depois você entra em contato com cada uma das pessoas que você selecionou, que foram por volta de 60 que nós selecionamos, entra em contato mandando teste um por um, né? 60 pessoas, 60 testes, olhar que tipo, talvez 40 vão responder, né? Você tem que ver quem não respondeu no prazo, insistir para a pessoa, depois corrigir os testes, aí dos testes corrigidos você agendar com a pessoa, vai ter pessoa que não vai vir, vai ter pessoa que vai chegar no horário, vai ter pessoa que não vai ser interessante na hora da entrevista, e às vezes você pode entrevistar 40 pessoas e não acertar ninguém. Então esse tempo é realmente desgastante para quem está à frente da agência. Não que não é necessário você entrevistar, mas é um tempo que determinados pontos da contratação você não deveria nem estar interagindo. Você poderia estar só na hora da entrevista. A pessoa veio, então você participa. Né? Seria um critério um pouquinho mais organizado, que é mais ou menos como a gente trabalha hoje em dia. E aí o que eu quero dizer para você frente a essa visão do papel do RH? Como é que você descobre se o RH vale a pena? Você tem que ter uma balança, tá? A balança é uma balança da energia. Você tem que avaliar o quanto fazer nessas atividades você perde ou ganha de energia ao fazer. Quando você faz essas atividades, como o feedback, como a seleção, todo o processo de seleção, quando você faz toda a folha salarial, envia para a contabilidade, quando você faz o aspecto burocrático de assinar carteira ou demitir alguém, né, todo o procedimento burocrático de demissão de alguém, sentar com uma pessoa para explicar as verbas e histórias, você entende que você ganha ou perde energia? Tarefas que você tem habilidade, você normalmente faz com uma fluidez muito mais tranquila, sem tanto atrito, então flui muito bem. Só você olhar o seu dia a dia, quando você está fazendo uma coisa muito empolgado, sai fácil, quer dizer que aquele tipo de tarefa está te dando energia, né? Ele está produzindo energia, seu corpo está vivendo ela num jeito muito tranquilo. Quando você está fazendo alguma coisa que não é sua habilidade natural, não quer dizer que ela não é difícil, tá? Coisas difíceis você também sofre com energia, mas você se sente motivado. Mas quando você perde energia e você não se sente motivado, aí acaba tendo um desgaste muito maior. Basicamente atrito aqui. Aqui gera atrito e aqui gera mais movimento. Então quando eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, é difícil, eu continuo gerando movimento. Não estou gerando atrito, não estou sentindo que é um atraso. Tá? Agora, quando eu estou fazendo uma coisa que é difícil e eu não nasci para aquele negócio, não entra na minha cabeça, ou eu não consigo desempenhar bem, seja um feedback das outras pessoas, eu estou perdendo energia. E aí a minha cabeça começa a gastar energia no lugar errado. Então, o cuidado com o trabalho do RH feito pelo dono, pela dona, é você perder energia fazendo uma coisa que você não tem habilidade para isso, tá? Agora, o que mais que o RH pode fazer de coisas diferentes, um pouco mais avançadas depois da primeira etapa aqui que eu disse para você, né, que é gestão de pessoas. Até para eu colocar aqui, ó, visão de DP, como registro junto a órgãos específicos, por exemplo, plano de saúde, plano dentário, fazer o cadastro da pessoa junto a órgãos de transporte. Aqui em São Paulo, se a pessoa mora fora da cidade de São Paulo, a gente tem que fazer 2 cadastros, um aqui na cidade de São Paulo, um na cidade dessa pessoa para conseguir aproveitar o Vale Transporte, por exemplo. Você tem que fazer, às vezes, conferência junto ao sindicato, se pode, baixar guia, não pode, fazer conexões com o próprio sindicato para mandar ficha de colaboradores ou de um colaborador específico, ou saber
política específica de um caso para ajudar um colaborador que tentou usar o plano de saúde, não deu certo, o plano vetou e tal, o DP acaba ajudando, acaba trabalhando no dia a dia. Fora o trabalho com a contabilidade, conferir a folha que a contabilidade manda, às vezes está errado, às vezes o imposto referente às pessoas, né? Os impostos relacionados ali no dia a dia, se estão sendo feitos da forma correta, com o valor correto. É uma ciência aqui bem complexa. Ou do outro lado, né, da gestão de pessoas, de você, como eu disse, contratação, às vezes o desligamento, às vezes participar de um feedback, às vezes participar de um feedback mais duro, às vezes fazer treinamento para lideranças para conseguir dar um feedback mais organizado. Enfim, acaba sendo, né, resolução de conflitos no dia a dia, fazer pequenas integrações de novos colaboradores, fazer integração entre o time para o time ter mais harmonia, tudo passa pela gestão de pessoas. Agora, aspectos mais avançados eu colocaria como, possivelmente, melhoria em sistema de feedback, então não é só fazer o feedback, não é só participar, mas olhar como está sendo feito. Então hoje em dia aqui o RH não pode participar mais de todos, imagina, para 60 pessoas participar no mês, ele teria que, né, o profissional de RH teria que participar de 3 feedbacks por dia, se a gente está falando de 20 dias úteis. Seria humanamente impossível, teria que ter 5 pessoas no RH para conseguir participar de todos os feedbacks. Então o que o RH tem que fazer? Tem que participar de uma amostragem e orientar cada uma das pessoas a fazer um trabalho melhor de feedback. Ou ainda, rodar uma NPS interna que a gente hoje em dia tem na Mestre, que é saber qual o índice de satisfação do time, quais as sugestões do time, o que a gente pode trabalhar, o que a gente leva para as lideranças, o que a gente leva para a administração frente ao feedback dos colaboradores. Cuidados com a saúde mental do time, então tem que olhar ao longo do dia e perceber alguns aspectos. Tem pessoas que estão mais retraídas, tem pessoas que estão mais descontraídas, mas cada um tem os seus desafios no dia a dia. Lembra da história do Everest? Agora o Everest é emocional. Então nem sempre a pessoa vai perceber. Então de vez em quando o RH participa de feedbacks ou flui entre as áreas para identificar coisas como essa, ou recebe informação de lideranças ou colegas dizendo, olha, tem que conversar com essa pessoa está precisando de ajuda, né? Ou ainda, em alguns casos, tem profissionais de RH que são formados em coaching e ajudam no desenvolvimento de carreira da pessoa, né? Então, normalmente um coach de carreira, ele vai lá e vai fazer sessões com esse time de colaboradores ou com alguns dos colaboradores para desenvolver eles. Então, isso passa a ser um cenário um pouco mais avançado de um profissional de RH em uma agência digital. Óbvio, talvez seu RH faça muito mais coisas do que eu estou citando aqui, coisas diferentes do que eu estou citando por aqui, mas no geral, o que um RH faz é cuidar de pessoas. Tem que cuidar de pessoas no dia a dia. É realmente profissional que tem que olhar para isso todo dia. Porque lembrando, a gente é formado de 3 P's, seguindo a linha do Marcos Lemonis, um dos meus primeiros vídeos eu sempre falei desse cara. Depois procura lá sobre os 3 P's do Marcos Lemonis. É sobre pessoas, processo e produto. Se você não tiver um dos 3 itens, a tua empresa não funciona. Qualquer empresa, não é só agência. Então, pessoas, processo e produto. Se você não tem pessoas caminhando bem, você não vai conseguir entregar um bom processo e um bom produto. Então, é um pilar fundamental para você olhar, não olhar sozinho é importante e com um profissional de RH fica alguma coisa mais intermediária. O RH não está aqui nem para defender a administração da empresa, nem para defender os colaboradores. O RH está aqui para fazer um bom convívio entre todas as frentes, entender o que está faltando para as pessoas, o time, conseguir se desenvolver melhor e entregar melhor os processos e produto para a organização, né, como um todo, e ao mesmo tempo ela tem que traduzir o que a administração tem como visão para esses colaboradores. Então é uma visão de 2 lados. Ela tem que pegar essa visão do time, tem que pegar a visão de colaboradores e fluir essa informação de um jeito mais fácil possível, tá? Então muitas vezes tem algum atrito, mas no final do dia é uma pessoa que precisa passar e por isso, né, toda vez que você passa por alguém que comunica, gera um pouquinho de ruído, mas até aí tá tudo bem, beleza? Então eu diria, e disse em outros vídeos meus, contratar um profissional de RH é fundamental para o seu negócio. Diria que a partir de 10 colaboradores, você pode trazer um profissional de RH que vai ser um dinheiro bem investido. Ah, Ricota, eu não sei o que um profissional de RH poderia fazer. Você pode começar com uma consultoria de RH que te ajuda a desenhar alguns processos internos até mais baratos. Você fala, olha, eu não tenho processo nenhum de gestão de pessoas. Eles mapeiam para você e, inclusive, eles podem fazer a seleção de um profissional de RH para você. Então, essa é uma boa dica, de contratar a consultoria e depois contratar o sistema de recrutamento, porque ela vai entender qual é a composição do seu time, qual é o seu estilo e vai escolher o melhor profissional de RH
para você no caso, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você faz alguma coisa diferente no RH, coloca aí embaixo nos comentários. Se você está gostando desses vídeos sobre gestão de agências e tudo mais, se inscreve aqui no canal. Lembrando que eu tenho meu treinamento, o Agência 10X, que é um treinamento de gestão e vendas para donos de agência. Então, seja uma agência pequena, uma agência grande, conteúdos como esse, eu detalho muito mais lá dentro do Agência 10X. Então, depois visita lá agência10x.com para você saber mais detalhes, beleza? Um forte abraço, eu sou o Fábio Ricota e a gente se vê na próxima oportunidade.